Bom dia, povo do Deus Altíssimo. São todos bem-vindos. Minha irmã Maqueba, estás aí? Eu estou a ver. Que Deus te abençoe a todos vocês aqui nesse momento. Irmãos, hoje é sábado. É um dia muito especial, vocês sabem disso. Sábado é o dia pelo qual Deus teve o privilégio de bater o primeiro encontro com os nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden. Vamos ouvir mais uns louvores e vamos dar início ao nosso programa. Hoje nós vamos estudar a quarta força do universo, que é o grande inimigo de Deus e o nosso inimigo também. Vamos continuar no louvor. Estamos aqui a acompanhar o Inário do Povo Cantai. Igreja Metodista. Continuem a partilhar, queridos irmãos e amigos, por favor. Vamos partilhar essa mensagem com todos os que pudermos. E vamos ouvir o que tem Deus a falar nesta manhã pela sua palavra. Seja bem-vinda, minha irmã. Bom dia.
Amém. Esse é o grupo das Vozes da Vida, falando de Ananias e Safiras, os quais mentiram a Deus e morreram naquele instante que estavam a mentir. Portanto, irmãos, nós somos o ministério da palavra de transformação e reconciliação com Deus, ministério apostólico de liderança através do nosso Antônio Casa Maior, é o nosso apóstolo, está a liderar esse ministério há média de 7 anos e a chamada que Deus fez para ele é para liderar um povo remanescente do resto do povo da última geração da terra. Para quê? Marcar Marcos 16:15 e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer unicamente e for batizado, esses serão salvos. E quem não quer, tem que contender com o Espírito Santo. Nós não temos que obrigar a ninguém seguir a Deus, seguir a Cristo. Portanto, nós somos a Igreja Apóstolo Paulo de Jesus Cristo, estamos situados na cidade de Luanda, capital de Angola, e temos a nossa igreja construída, ou está a ser construída de raiz, na cidade de Colibengo, em Luanda. Portanto, irmãos, nós temos uma chamada a pregar o Evangelho aos 4 cantos da terra. Essa é a nossa visão, o nosso propósito de estarmos aqui. Hoje é dia de sábado e nós sabemos que é um dia muito especial, biblicamente, do qual Deus fala claramente que é um dia pelo qual toda a humanidade saberá que nós somos o povo de Deus escolhido na terra. Ora, se nós somos o povo escolhido, o que é que Deus nos chama? Deus fala aquilo que está escrito em 1 de Pedro 2:9. Nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para quê? Para transmitir a mensagem do Evangelho eterno a todos os povos da terra. Para nós levarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus, irmãos, teve o privilégio de deixar o mundo que ele existia lá, de onde Deus habita, para vir a mandato do Deus Pai, Criador dos céus e da terra, para pagar aquilo que nós cometemos como erro na humanidade. Adão e Eva rebelaram-se contra Deus, desobedecendo a Deus. Deus, na criação, antes de criar o ser humano, ele obviamente engendrou o plano da salvação, no qual estava predito que Jesus morreria para toda a raça humana, desde Adão e Eva até o último bebê que vai nascer nesse planeta. Portanto, esse é o preço da nossa salvação, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e através dessa morte Jesus nos promete que com o seu sangue derramado limpar todos os nossos pecados. Pouco importa do jeito que vocês estão aí, irmãos, do jeito que eu estou aqui, somos todos pecadores. A Bíblia diz que todos pecamos e todos estamos destituídos da glória de Deus. Então nós somos o ministério da palavra de transformação. Por quê? Porque é a palavra de Deus, irmãos, que nos transforma. Quem crer nessa palavra vai ser salvo. E quem não crer, obviamente, será condenado, mas essa palavra ainda nos serve como escudo de proteção para nosso viver. Aqui não há maldição, não há flecha que venha de qualquer ser humano. Sempre que alguém desejar-te mal, irmãos, e tiveres abraçado com a palavra de Deus, estás abraçado diretamente com Jesus, pois que em Apocalipse 19 ele é apresentado como o dono da palavra. Ele é o nome de Jesus, na verdade, em Apocalipse, ele é a palavra. O mesmo que vocês vão encontrar no poder de Deus em Gênesis 1 e João 1. Esse é o mesmo Espírito do qual Deus fala e o Espírito de Deus transforma a palavra em matéria. Ora, quais são os anúncios que nós temos, irmãos? Vocês sabem que nós estamos aqui. É um ministério novo, liderado por Antônio Casa Maior, é o nosso apóstolo, e nós estamos situados em Luanda. Portanto, temos as reuniões regulares todos os dias aqui, nesta live do TikTok. É uma grande bênção, na verdade, de que quando Jesus falou, média de 2025 anos atrás,
nós não tínhamos a média de ideia de que Deus traria tal tecnologia para o mundo poder pregar o Evangelho. Toda a ciência, tecnologia que nós temos hoje é pela graça de Deus que dá homens e mulheres que se dão, na verdade, na tecnologia. Perdão, meu amor, eu não te posso fazer subir, John Neil. I'm sorry, I cannot make anyone up, ok? Just stay down. Deus deu a tecnologia ao ser humano porque, através dessa tecnologia, nós hoje podemos pregar nos 4 cantos da terra. Normalmente, seria uma igreja local que nós tínhamos que falar em 4 paredes, mas hoje temos a igreja digital, a qual ela torna-se uma igreja universal, pois que estamos a receber todo o povo da terra. Temos aqui pessoas do Brasil, do Congo, de Angola, dos Estados Unidos, França, Portugal, Bélgica, todos estão a seguir no mesmo momento, instantaneamente. Todos estamos a receber essa palavra através desse poder do TikTok. Ora, TikTok é um aparelho, na verdade, que nos ajuda, é uma ferramenta para o evangelista, para o pastor, o pregador, o papa, o bispo, que queira, na verdade, falar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma a vida de qualquer ser, irmãos, não tenham dúvidas. E eu vi isso na vida de muita gente, há 60 anos do meu viver neste planeta, vi muita gente a ser transformada. Assassinos em homens de oração, bêbados em homens virtuosos, prostitutas em mulheres virtuosas, e tudo a gente viu, são pessoas que lidam conosco dia a dia. Mas a certo momento o diabo vem, interrompe a vida da pessoa e leva a pessoa na confusão e no problema que a gente às vezes fica perdido completamente e vamos até a morte. Ora, nós vamos ver hoje a força, que é a 4ª força espiritual. Deus Pai Espírito, ele é um Deus poderoso, Espírito é igual a poder, portanto ninguém viu Deus, diz Jesus, aquele que veio do céu unicamente viu Deus e veio mostrar no caráter do que Deus é, aquilo que ele veio fazer é curar, limpar os leprosos, salvar vidas humanas e, por fim, com o seu sangue pagar o nosso preço do qual estávamos nós, humanos, a ser levados à eternidade, para a morte eterna. Mas Jesus, porque ele é eterno, ele preferiu pagar a nossa sentença em cada um dos nossos lugares para que nós possamos herdar a vida eterna. É o que nós vemos em João 3, versículos 16. Eis que Deus amou o mundo e isso de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, com toda essa introdução, eu quero vos fazer lembrar que as nossas reuniões permanecem das 18 às 20 com o nosso apóstolo Antônio Casamaior aqui no TikTok, regularmente, e das 21 às 0 horas também no programa Bíblia Responde, do que vocês virão ouvir aqui, da Palavra de Deus. Alguém tirar dúvidas, certamente poderá vir no programa das 21 às 0 horas e fazer perguntas diretamente ao nosso apóstolo Antônio Casamaior. Ele estará lá bem pronto para receber vocês e responder segundo a Palavra de Deus. Nós não respondemos nada fora do que está escrito, irmãos. Não temos argumentos para fazer. Nós falamos apenas do que está escrito na Palavra de Deus. Quem entende a Palavra de Deus entende, mas quem não entender tem que contender com o Espírito Santo. Pois que aqui está o Espírito Santo. Ele é a pessoa terceira de Deus que fala através das Escrituras Sagradas. Ora, vamos continuar o louvor e vamos dar o louvor de início. Qual é, irmãos? Hoje, quem ouvir as novas vai proclamar. Enquanto isso, vocês continuam a publicitar, por favor. Vamos convidar esposa, esposo, crianças, os nossos filhos, para que eles possam ouvir a palavra de Deus. A mensagem de hoje é muito importante, irmãos, para nós reconhecermos que Deus, na verdade, existe, Jesus existe, o Espírito Santo existe, mas temos o 4º elemento espiritual, do qual é o grande inimigo de Deus e nosso inimigo também. Vamos aprender hoje da palavra de Deus. Quem ouvir as novas vai proclamar esse nosso chamado a todos vocês.
proclamarem o Evangelho através do vosso celular. Partilhem isso com todos que vocês puderem. Quem ouvir as novas vá proclamar salvação de graça, vinde desfrutar. Oh, que o mundo inteiro ouça anunciar, todo o que quiser é vir, todo o que quiser venha receber. Ouçam todos esta boa nova ouvir. É o Pai Celeste que convida assim todo o que quiser é vir. Quem quiser agora venha aceitar, eis a porta aberta, já podeis entrar. É Jesus caminho para o céu chegar, todo o que quiser é vir, todo o que quiser venha receber. Ouçam todos esta boa nova ouvir. É o Pai Celeste que convida assim todo o que quiser é vir. Que fiel promessa tens, ó pecador, queres ter a vida, vem ao Salvador. Ele a todos chama assim com terno amor, todo o que quiser é vir, todo o que quiser venha receber. Ouçam todos esta boa nova ouvir. É o Pai Celeste que convida assim todo o que quiser é vir. Amém. Eterno Deus, eterno Pai, maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti estamos aqui nesta manhã para Te darmos honras e glórias como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste, morrendo na cruz do Calvário para cada um de nós. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, que os Teus santos anjos possam se acapar no nosso meio. Pai, quero Te suplicar a Tua santa presença aqui neste lugar e em todos os lugares onde estão Teus filhos reunidos, ouvindo a Tua palavra. Pai, eu quero me entregar a Ti nas Tuas mãos nesse momento, me esvazio completamente para que sejas Tu a falar a Tua palavra através da minha boca, pelo poder do Espírito Santo. Pai Santo, que a Tua palavra nos possa libertar, corrigir, edificar, sara, edifica nosso viver. Te suplicamos, Pai, com a presença de todos os nossos filhos, aqui, onde quer que eles estejam, e também nossos familiares e nossos amigos ao redor do mundo. Pai, nós não queremos esquecer de todos os que tiveram em Taimar, o problema do terremoto. Queremos Te entregar, Pai, todas as famílias e todas as almas que se foram nesse momento, a que ainda estão à procura de muitos corpos enterrados sobre prédios inteiros. Pai, nós queremos Te suplicar a Tua santa presença em todo lugar da terra, principalmente ali em Taimar, porque o Espírito Santo possa cobrir a mão de cada médico, cada enfermeiro que está no auxílio, estão na rua neste momento a salvarem vidas, milhares de vidas. Pai, que Tu possas acompanhar cada um deles, que a Tua mão protetora possa sarar, curar, salvar todos os que podem ser salvos, e dos que já partirão para a Tua glória. Senhor, acolhe-os com o Teu coração, do Deus Criador dos céus e da terra, pois que Tu és o doador da vida. Não há morte diante de Ti, não há mal diante de Ti, mas sabemos que podemos herdar a vida eterna quando nos chegarmos a Ti, Pai. Nós estamos aqui nesta manhã, do jeito que nós somos, rotos, pobres e nus, perdidos nesse mundo, mas que pelo mérito do Teu Filho amado morrer na cruz do Calvário, sabemos e temos a certeza da nossa salvação. É o que Jesus nos apresenta em João 11, ressuscitando Lázaro depois de 4 dias no túmulo. Pai, nós Te agradecemos por tudo, Te pedimos todas essas graças com o perdão de todos os nossos pecados e faltas,
em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, mais uma vez, bom dia a todos. Por favor, vocês ainda vão ter tempo, se puderem partilhar, continuem a partilhar. Vamos entrar na palavra de Deus, do qual fala Ezequiel 28. Essa palavra vai falar daquilo que é, na verdade, Satanás, aquele que foi um dia um anjo de luz e andou por muito tempo com Deus, a certo tempo rebelou-se e deixou de seguir a Deus, o qual foi precipitado no planeta Terra e aqui se encontra até os dias de hoje conosco. Ele não está no céu, perdeu o céu definitivamente. Ora, vamos ver como tudo isso aconteceu. Vamos primeiro ler o texto e depois vamos rever a história da nossa humanidade, daquilo do que a Bíblia fala. Então assim diz a palavra de Deus, profecia contra o rei de Tiro, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se leva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. Vamos parar um pouco por aqui, vamos continuar o texto daqui a pouco. Irmãos, Deus está a falar aqui algo que tem tudo a ver com a nossa liderança mundial. Aqui há códigos que é para a gente poder entender as escrituras, há palavras aqui que são chaves código que nós não podemos interpretar do jeito que a gente quer. Aqui diz assim, diz o Senhor Jeová, o Deus Criador dos céus e da terra, visto como se leva o teu coração, falando de Lucifer, e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Mares são povos na terra. Ele está sentado no meio do grande povo da terra. Sendo tu homem não Deus, estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Aqui nós vamos entrar um pouco no entendimento de qual foi o processo da vida de Daniel. Daniel era um jovem que fazia parte da tribo de Judá, ele era um dos auxiliares do rei Joaquim, e quando Babilônia vai conquistar Jerusalém, ele leva cativo o rei de Israel e todos os homens que estavam na cuplagem da liderança presidencial. E o jovem Daniel também foi ali na conquista de Babilônia, através do rei Nabucodonosor, foram levados o rei Joaquim, Daniel e todos os outros jovens que estavam ali no ministerial do rei Joaquim para Babilônia, cativos por 70 anos. Esse é o porquê que ele diz que não há segredo em ti, pois que Daniel tinha o espírito de discernimento dos sonhos. Deus não lhe dava limites de entender qualquer revelação de Deus. Daniel tinha diretamente a audiência de Deus para ser explicado qualquer tipo de sonho. Portanto, a Bíblia refere-se a Daniel como um homem sábio e conhecedor da palavra de Deus. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiristes ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder e levas o teu coração por causa do teu poder. Ora, irmãos, aqui nós estamos a ver como é que Lucifer tomou conta de toda essa raça humana por causa da sabedoria dele. Ele não é um ser humano, irmãos, ele é um ser espiritual. Por isso Deus diz que a Satanás e o terço dos anjos que decaíram do céu, foram expulsos, na verdade, do céu, a esses merecem ter a morte eterna pelo fogo eterno. Nenhum de nós aqui na rolagem, do pecado que nós estamos e do grande pecado que nós somos pecadores, ninguém é convidado a ir parar aos infernos. Por essa razão, irmão, Jesus foi enviado por Deus, o Pai Criador, para que qualquer um de nós, aqui nesse momento, do jeito que nós estamos pecadores, bêbados, vagabundos, iracundos, fornicadores, assassinos,
tudo. Nós temos esse privilégio hoje de dizer, Senhor, eis-me aqui, eu preciso da tua palavra para que ela me transforme e me faz um ser diferente. Tudo é espírito de conquistas. O espírito da prostituta, o espírito do assassino, o espírito do bêbado, do fumador, o espírito da fornicação, é tudo poderes que vêm desse terço dos anjos que estão decaídos na terra, que não têm limites de fazer mal ao ser humano. Eles podem apanhar uma porta aberta e fazer ravagem no nosso viver. Portanto, isso é o que está aqui a palavra de Deus a dizer. Portanto, pela extensão e a sabedoria de Lucifer, pois que ele era... Quem era Lucifer no céu? Antes da criação do ser humano, ele era o que liderava os arcanjos, anjos na adoração do Deus Supremo. A função de Lucifer era dar ministro, como é que se diz? Ministrar a música celeste para a adoração a Deus. Do jeito que nós estamos aqui, nós estamos a dar um momento de adoração ao nosso Deus Criador dos céus e da terra. Assim era o trabalho de Lucifer no céu. Reverência total e submissão de todos os anjos estavam na pala desse homem. Esse é um grande homem que teve ao lado de Deus por muitos séculos. Não sabemos quanto tempo ele viveu lá antes de ser decaído, mas era o líder dos céus. Ele tinha em liderança todos os anjos celestes para dar honras e glórias a Deus. Mas pela sua formosura e o seu aumento em sabedoria, ele foi usurpando-se mais e mais, e o espírito de inveja caiu neste jovem. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que estimas o teu coração como se fosse um coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis de entre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura e a tua sabedoria. Mancharão o teu resplendor. A cova te farão descer e morrerás de morte dos transpassados no meio dos mares. Aqui volta a palavra mares, no meio dos povos. Dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus, mas tu és homem, não Deus, na mão do que te transpassa. Ora, Satanás, que se opõe àquilo que Deus é, como Criador, Deus Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Satanás quer tomar a liderança do Deus Criador quando ele é criatura do Senhor. Não vai funcionar. E aqui diz Deus que ele vai ser transpassado pelos aqueles que lidam com ele aqui no planeta Terra. Portanto, o fim de Satanás vai ser aqui e não no céu. Então, vamos ver que entrar um pouco na história geral, para que nós pudermos continuar aqui no próximo capítulo, entender como tudo isso passou. Vamos viajar, irmãos, viajar muitos anos atrás, nós não sabemos quanto, mas vamos entender que antes que Deus tenha criado o homem, Deus engendrou o plano da salvação no laboratório celeste. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três poderes divinos vão se sentar e decidir a criação da raça humana. Por que criação da raça humana? Porque o planeta Terra estava inabitado. Deus criou milhares de galáxias, criou tudo, mas a Terra estava ainda sem forma e vazia, segundo aquilo que Deus revelou a profeta Moisés. Gênesis diz que no princípio da criação, a Terra onde nós habitamos era apenas uma água em todo lugar. E não havia formosura nenhuma. O Espírito de Deus pairava, o poder de Deus pairava sobre de toda a terra, o globo inteiro. E Deus começou a falar a sua palavra, dizendo: luz se, terra se, pelo poder da palavra do qual vocês têm nas vossas mãos hoje. Aqui está a palavra de Deus. Por esse poder da palavra, Deus criou tudo. E quem fez
foi a segunda pessoa do poder de Deus que é manifesto à terra, do qual vem morrer por cada um de nós na cruz do Calvário. Ora, a Bíblia claramente nos diz que o Espírito, o poder de Deus, não era Deus, era o seu poder que estava lá em Gênesis 1. Quando vocês vão em João 1, vão encontrar o mesmo poder, o mesmo Espírito, só que vamos entender uma coisa, irmãos, que Deus, criando o ser humano, engendrou o plano da salvação, a raça humana não sabia. Agora Deus vai os pôr aí no jardim do Éden e vai fazer um teste com eles. Porque o próprio Jesus também foi levado ao deserto para ser testado pelo próprio Deus. Deus leva-nos à tentação para que nós possamos ser aprovados para as próximas etapas no nosso viver. E há muita gente que diz por que Deus tenta, por que Deus faz. Deus quer que nós passemos testes para nos aprovarmos aos próximos projetos que Deus tem no nosso viver. E Jesus foi levado no deserto, irmãos, para ser tentado durante 40 dias e 40 noites pelo próprio inimigo de Deus. O que nós estamos a estudar hoje é Satanás, que vem e vai ter um combate com Jesus. Um combate verbal. Não é um combate de arma, de faca, de gano, não. É um combate verbal, é da palavra. E quando Satanás se aproxima de Jesus, ele sabe que Jesus está fraco. 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, ele diz, filho do Deus Altíssimo, o que andas aqui a fazer no deserto? E ele disse, eu estou aqui para cumprir aquilo que meu pai mandou. Mas tu sabes, agora tens fome, podes transformar essas pedras em pão. Tu és o Deus poderoso. Ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus, o Filho do Senhor teu Deus. E Satanás continuou. Tu não sabes que o teu pai me deu tudo isso aqui. Irmãos, quando Adão e Eva pecam, eles entregam a liderança desse planeta Terra, do qual Deus deu a Adão e Eva como liderança mundial. Agora Adão e Eva no pecado, eles vão entregar tudo na mão de Satanás. E Satanás, na verdade, ele é o dono proprietário do planeta Terra hoje. E ele está a destruir, com todo o poder que ele tiver, ele vai destruir o planeta. Ele fez muita coisa e continua a fazer até agora. Ora, quando ele recebe esse poder das mãos de Adão e Eva, leva nossos pais à queda do pecado e toma a liderança mundial. E essa liderança mundial nós estamos a ver a olhos nus, das quais lideram a raça humana hoje. Então vamos continuar aqui. Como Satanás foi expulso do céu, irmãos. Vamos entender que a raça humana, Adão e Eva pecaram, foram destituídos do jardim do Éden, foram expulsos. Para quê? Para não tocarem na árvore da vida eterna. Pois que se o homem já tinha pecado, tocando na árvore da vida eterna, morreriam eternamente, seriam eternamente condenados a jamais. Jesus, irmãos, não poderia salvar a raça humana. Por isso foi necessário. Quando Adão e Eva comem aquilo que Deus diz para não tocar, a fruta da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, tendo eles conhecido o mal, se tivessem mexido na árvore da vida eterna, viveriam eternamente maus. A maldade tomaria conta eternamente da vida de Adão e Eva e seria toda uma geração de aberração. Portanto, no plano da criação, irmãos, Deus engendrou o plano da salvação, mas um segundo e semelhante a esse é o inferno, para exterminar a força do mal de uma vez por todas, em todo lugar, em todo o universo. Por isso nós temos as camadas de fogo, quando os vulcões fazem erupções. Há quem diga, o inferno vai ser, Deus vai fazer o inferno. Ele já fez. Deus já fez o inferno e ele existe, está nos nossos olhos. Qualquer um de vocês pode ver o que o inferno é aquilo que Deus já criou, é matéria onde nós andamos com os nossos carros, nossos pés. Abaixo dessa terra, fogo eterno, do qual Deus nunca vai apagar. É uma promessa de Deus, a menos que esse planeta exploda de completo. E Deus vai fazer, na promessa da Bíblia, que Deus fará novos céus e nova terra. Ora, Deus não se deixa escarnecer. Satanás levou nossos pais à confusão. As descendências foram crescendo, foram se multiplicando, pois que Deus tinha dado a bênção de que eles possam se multiplicar.
frutificai e enchei a terra, e eles foram se multiplicando, continuando a pecar, apenas que o homem naquela altura vivia 900 e picos anos. Eles tinham média de 930, 978, o homem mais velho da terra viveu 978 anos. Portanto, era média de 1000 anos, vida literal, não é porque há muito pastor que começa a falar porcaria, números, não são números. Hoje, pela tecnologia, nós estamos a ver que os corpos que estão a ser escavados ali no Oriente do Médio têm homens de 3,5 metros, 4 metros, a espada é do meu tamanho, eu tenho 1,78, a espada é exatamente do meu tamanho. Ora, aqueles homens tinham que ter um pouco mais de grandeza para levar aquelas espadas. Hoje nós temos isso tudo na ciência, estamos a descobrir coisas maravilhosas por causa da nova tecnologia. E Deus criou seres humanos colossais. E vocês imaginem que a primeira geração da Terra viveu média de 13.000 anos. E 13.000 anos o homem foi fazendo mal a Deus, foi fazendo, não havia lei, não havia nada. Nós não podemos imaginar o tamanho, corpulência física do homem, porque hoje a gente vê o filme do King Kong, não temos uma estrutura, mínima ideia do que é o King Kong. O filme está feito porque os americanos pegaram na história genuína do que está escrito na Bíblia e eles fizeram filmes para nós. O Superman é um dos filmes tirados no Apocalipse, porque Jesus aparece dessa forma, com raio laser, olhos de raio laser grande, é o homem de ferro, né? E verdade que Deus, na história de Superman, ele é um ser imortal. Então o americano tirou isso da Bíblia e fez um filme para nós termos ideia do que era os seres, tanto como Deus criou no passado. Eles eram seres poderosos. Ora, viveram média de 13.000 anos, quando Deus abomina o pecado na terra e vai destruir todos eles, vai chamar Noé, faz o plano, e Noé vai criar a arca. Uma das razões pelo qual o povo não aceitou, irmãos, a pregação de Noé, aquela arca estava a ser criada no meio de um deserto. E não havia mares ao redor, não havia nada para aquele barco ir para as águas. Na lógica, é o que eu estava a falar ontem com as nossas amigas, ela está aqui, Tuquia, seja bem-vinda, meu amor. Eu te amo, sinceramente, com o coração de Deus. E tu vais ser uma mulher. Escuta, aqui jovens que estudaram ciências, têm conhecimento básico em tudo quanto é letras, têm tecnologia, têm conhecimento geral. Mas o grande inimigo de Deus, a certo momento, roubou essas mentes e cativou para elas. E isso é uma coisa literalmente muito triste. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E nós vemos que tudo isso aconteceu em média de 13.000 anos, quando Deus chama Noé, faz o plano da arca, ele vai pregar durante média de 100 anos. Foi o tempo de construção da arca, média de 100 anos. Naquela altura ainda tinham homens gigantes. Vocês podem imaginar qual é o tronco mais pesado que estava ali, que é para ser cortado e posto ali na arca. Aqueles homens trabalharam dia e noite durante 100 anos. E a pregação de Noé era: venham aqui, vamos trabalhar, vamos fazer, porque Deus vai mandar chuva na terra. E o homem, na lógica, não tem cabimento, irmãos. Quem vai entender? Eu, sinceramente, na minha lógica humana, vendo um gajo a fazer um barco no meio do deserto, eu vou falar: louco, mesmo, é louco, não vale a pena. E todo mundo riu de Noé. Quem vai dar cabimento a isso? Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se estenderá o braço do Senhor? É difícil, vocês já estão-vos a falar de matérias aqui. O texto que nós temos tem aqui códigos que qualquer pastor, qualquer líder vai chegar aqui, Deus acima dos mares, ele não vai entender nada e vai pensar que mar é água lá, mar é pessoas. Aqui são códigos proféticos. Irmãos, a Bíblia, para se entender espiritualmente, não se pode trazer ideia lógica, racional, porque Deus fez isso, é assim. Deus não trabalha na lógica. Ora, 13.000 anos depois, Noé vai fazer essa arca durante 100 anos. Irmãos, a gente sabe pela história bíblica, 8 almas se salvaram. Apenas. De todos os 13.000 anos, foram 13 descendentes de Adão e Eva, que viveram média de 900 anos,
vocês podem calcular, o último da geração desde Adão até Noé foi média de 12 patriarcas. E que todos eles viveram 900 anos, temos uma média de 13 mil anos entre o tempo da criação e o tempo de Noé. E aí Deus vai abominar e vai salvar só apenas 8 almas. Queridos irmãos e amigos, hoje temos no planeta a média de 8 bilhões de pessoas, segundo a estatística mundial, 34 mil igrejas, e eu me pergunto quem se salvará nessa burra abominação da terra. Quantos de nós seremos salvos? A verdade é que a peneira de Deus já está-se a fazer sentir em todos os 4 cantos da terra. O que vocês acabaram de ver pela televisão, a média está a dar aqui, eu tenho aqui, está ligada à minha televisão, porque o que Deus está a fazer nesse momento é julgar a cada nação do planeta Terra. E há muita gente que diz, não, isso é normal, está a acontecer. Myanmar, ali naquele lugar, é um lugar estratégico onde Deus está a sacudir esse lugar desse planeta. Japão está a ser sacudido, a China foi sacudida, recentemente a China ficou inundada, o Japão ficou inundado. Deus está a mexer nas estruturas, por quê? Porque aí tem uma gente que se orgulha de tal maneira. Se Deus não tirasse a força do Japão, há 10 anos atrás ela já estava a se pôr a superpotência mundial. E Deus tirou os alicerces todos. O Japão perdeu a rota de segunda potência mundial. E assim nós estamos a ver vários impérios, estamos a ver a Rússia se levantar. A Rússia, irmãos, é um poder muito grande. Na Bíblia ela aparece como urso ferido. Ela vai apanhar a queda com essa queda da URSS. Quando nós vemos os líderes abominaram a palavra de Deus, tal qual os Estados Unidos da América abominou a terra, trazendo heresias e trazendo confusão na mente humana. Na mesma situação já passou a Rússia anos atrás. E Putin entrou na política com 17 anos. Ele estudou a queda da URSS. E quando ela se transforma União Soviética, ela é aquela nação que desprezou a Deus. O contrário dos Estados Unidos da América, eles são mais jovens. Não tem comparação com a nação soviética. A nação soviética, irmãos, tem origem de 1500, tal qual como a Grã-Bretanha. Eles são antigos no planeta. Estados Unidos só existe a partir de 4 de julho de 1776. Tiveram independência e George Washington tomou a liberdade de se aconselhar com Deus para ser aquele que cria conselho divino. E Deus diz, Jorginho, põe as tábuas da minha lei dentro da Casa Branca. E George Washington pôs. Estados Unidos tornou-se a potência mundial e deu luz ao mundo. Em 1844, a América estava pronta para ir ao céu. E alguém calculou o dia e a hora em que Jesus viria e foi o grande desapontamento da humanidade. Ainda há pastores loucos hoje que querem medir a tensão de quando Jesus virá. Quando Jesus já disse em Mateus 24, ninguém sabe, nem o Filho, ou eu que morri na cruz do Calvário, não sei, unicamente o Pai. E há pastores ainda que tentam calcular. John Hagin, ele está a falar aí umas aberrações que eu já conheci a mensagem do John Hagin. É um pastor conhecido pelos Estados Unidos da América, é muito venerado. Mas ultimamente ele está a trazer a grande heresia no povo da terra. Quem ouvir John Hagin vai se perder completamente. Irmãos, a Bíblia fala daquilo que está escrito e temos que traduzi-la da linguagem que ela vem. Português, inglês, aramaico, qualquer outra língua. Entender porque Deus nos deu o conhecimento de línguas desde Gênesis 11. Cada um de nós tem que entender a sua linguagem na versão temática daquilo que é a gramática da língua portuguesa. E nós temos que saber. O primeiro tradutor da Bíblia do hebraico para o inglês foi o King James. O King James traduziu a primeira Bíblia em inglês a partir do hebraico. Ora, se há erro de ortografia, o problema não é nosso, mas nós temos que atender essa brincadeira. A Bíblia nos fala de uma história de um povo, e aí quando nós chegamos, depois de Noé sair da arca, ele vai outra vez, Deus abençoar a vida de Noé e os seus
os filhos que estavam aí, 8 pessoas, na verdade, e ele vai dizer, multiplicar-vos, encher a terra, e começamos aí a nossa geração. Acontece que a Turquia foi a cidade do planeta Terra que acolheu a Arca de Noé. Ela caiu ali na montanha do topo de Turquia. E ali começou uma geração humana. Por isso vocês vão ver. Quem é a Rússia em comparação com os Estados Unidos? É o irmão mais velho. Eles são irmãos. É a mesma força. Só que a Rússia já existe a partir daquela época onde os povos começaram a se multiplicar aí. Vocês vão ver que a Turquia não está muito longe da Rússia. Eles estão China, Turquia, tudo isso está ali. Está bem perto um do outro. E ali começou a raça humana, a nossa geração. E dali foi se estendendo conquistas, depois de Deus separar eles em Gênesis 11, cada grupo linguístico no seu lugar. Ali o Nimrod criou a primeira torre, o primeiro império da terra foi a Torre de Babel, a Torre da Confusão. E Deus explodiu eles todos, vão, cada um no seu lugar, porque aquilo ia trazer desavença na terra. Vai ser a primeira torre da terra com muito orgulho, né? As pessoas iam olhar com olhos grandes. E Deus não se deixa abominar, irmão, espalhou a raça humana nos 4 cantos da terra. Assim temos os portugueses, o inglês, o aramaniano, todas as línguas do mundo partem daí. Chama-se a Torre da Confusão. Porque quando Deus vai ver o trabalho que eles fazem, Deus vai destituir eles por causa da diferença linguística. Um vai pedir cal, o outro leva tijolo, pede tijolo, leva cal, então não estavam sem entender mais. A construção parou e tiveram que todos sair dali. Ora, daí começaram a criar os grandes impérios. Veio o primeiro, depois da Torre de Babel, foi Babilônia, o grande império onde Deus vai dar, vocês vão ver isso em Daniel 2, Deus vai dar todo o poder do céu e da terra naquele senhor, diretor daquela nação, Nabucodonosor. Ele tinha o poder do que tem hoje Grã-Bretanha e Estados Unidos da América. São os cabeças de ouro hoje, os substitutos do grande império mortífero e colossal romano. Estão aqui até hoje. Portanto, aqui nós vemos as descendências vão indo. Já no primeiro período de Babilônia, Daniel vai ouvir um dos sonhos do rei, Nabucodonosor, e pelo qual ele vai ver uma grande estátua de média de 3,5 metros. Aí ele vai ter um problema de entender aquela visão. E o rei vai ficar muito zangado. Chama todos os bruxinhos, os salpatras, os cientistas, os conhecedores de astrologia, e ninguém podia dar entendimento àquele sonho. Há o eunuco do rei que vai dizer: rei, eu conheço um homem que se chama Daniel e ele adora não os nossos deuses, mas os deuses que ele não conhece. Ele adora aquele Deus lá de cima que ele não conhece. E nós adoramos esse Deus desconhecido, irmãos. Nós não conhecemos ele. Conhecemos através daquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, através da morte de Jesus. E Daniel vai diante do rei e vai dizer: rei, qual é o teu problema? Eu tive um sonho, quero ter esse conhecimento. O que é que vai acontecer? Eu sei que é uma mensagem importante do Deus Criador dos céus e da terra. E Daniel diz: também não sei. Mas dá-me um tempo. Eu vou lá, vou a casa com meus amigos, vou orar. E foi Daniel para orar. Daniel foi com os amigos. Naquela altura, o rei Nabucodonosor trocou o nome de todos deles. Era Isaque, Sadraque e Abednego, de joelhos oraram a Deus. E Deus mandou a revelação na noite. Num sonho, Daniel recebeu a visão. Ele viu no sonho uma grande estátua de 3,5 metros, cabeça de ouro e vários metais a seguir até que chega nos pés, ferro misturado com argila. Ora, todos esses impérios, irmãos, Babilônia foi o primeiro império por Nabucodonosor. Nabucodonosor fez pecados, Deus o tirou do reino, fez-o ele andar como uma vaca, comeu capim durante 7 anos, e quando ele chega no fim dos 7 anos, ele reconhece Deus como soberano, e ele vai voltar para o trono dele como rei ainda. Mas mesmo assim ele não parou aí. Foi fazer outras aberrações. Construiu uma arca de ouro, uma estátua de ouro, para que todo mundo, todos os reinos da terra fossem lá e adorassem a ele como Deus. E Deus abominou. E nesse momento ele pôs também Daniel, Isaque, Sadraque e Abednego
no forno da fornalha ardente porque não queriam obedecer. Daniel já lhe tinha avisado: qual é o teu problema, rei? Tu tens um Deus que rege no teu reino. E tu tens que dar ouvidos a ele. Mas ele queria saber o quê? Se Deus lhe deu poder, agora ele também vai fazer como Lucifer aqui. Ele quer ser Deus. E vai criar essa estátua e vai fazer todo mundo em adoração. Ora, aquela cúpula do rei vai ver que no meio daquela multidão que se pôs de joelhos, depois dos pífanos e buzinas, 3 jovens não se dobraram os joelhos. E Nabucodonosor vai mandá-los para a fornalha de fogo ardente. Mas ele sabia, irmãos, Daniel já tinha dito: rei, tu fica quieto, porque o Deus que está a pôr aqui é o Deus que pode te tirar. Mas ele não ouviu. E quando Daniel vai para o fogo, ele começa a coçar a cabeça, porque ele sabe com quem ele está a lidar. E Nabucodonosor espera, não cheira fogo, não cheira tecido, não cheira carne seca. Algum problema? Ô eunuco, vai lá ver os homens lá no forno. Ô mestre, lá eu estou a ver 4. Ah, como é que é? 4? Como? Nós mandamos lá 3, não mandamos 3? Sim. Mas lá está 4. E lá vai o rei. Eu disse: olá, aquele parece o filho do homem. Está lá no meio deles. E ninguém queima, não cheiram nem churrasco, nem nada. Daniel, sai daí. Sai, filho. Agora vamos conversar. O teu Deus que te livrou, eu sei que ele é o maior. Agora tu vais ter aqui o poder, vou te dar glória. No meu quadro de governação, vais ser o chefe. E Daniel foi condecorado como ministro do trono de Babilônia. Irmãos, nenhum fogo tocou naqueles 3 elementos. A roupa deles não foi tocada. Aí o rei Nabucodonosor, do mesmo que ele reconhece Deus, ele toma a glória ainda de rei. Mas depois ele vai se abominar outra vez. Há um tempo depois ele vai fazer com que o Estado que ele criou, as cidades que ele criou, ele vai se ver como soberano também. Mais uma vez esquece que Deus existe. E o homem vai dizer: ai, a glória toda, olha para tudo que eu criei. E naquela hora, a Nabucodonosor se torna uma vaca. E começa e vai comer capim durante 7 anos. E quando ele olha para o céu, diz: ah, Senhor, afinal tu és mesmo Deus, pela segunda vez estás-me a castigar, eu te reconheço como Deus Supremo e Deus vai tirar dali, vai voltar outra vez. Irmãos, aquele homem foi teimoso, mas Deus o perdoou. Como cada um de nós está aqui nesta manhã, e Deus pode e tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Não há homem iracundo da fé. Os líderes todos da fé, todos pecaram. Adão pecou, David pecou, Moisés pecou. Irmãos, nós somos aquilo que diz a raça humana perdida, só mesmo por mérito de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus, ele apaga toda a nossa transgressão. Sem o perdão eterno de Cristo, ninguém verá a glória de Deus, porque todos, a Bíblia diz, todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Eu não sou melhor que vocês. Nós estamos todos no mesmo nível. Pecadores, nos apresentamos diante de Deus para que Jesus, pelo sangue protetor, proteja o nosso viver e nos anula a cédula de crédito de dívida que está diante de Deus. A nossa morte eterna que estava estipulada, ela é tomada na cruz do Calvário. Jesus vai cravar toda a nossa abominação, todo o nosso pecado, fornicação, adultério, beberrice, tudo fica cravado na cruz do Calvário. Por isso, John Agnew diz que nós, os salvos, ainda vamos ser arrebatados e temos que apanhar o julgamento no céu. Que loucura! Que coisa mais estúpida que existe. Irmãos, se Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz claramente que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus vai vir buscar um povo na terra para ir para a cidade onde Deus habita, lugar santo, para depois ter um julgamento lá. Que estupidez de pastorado! Não existe, isso nem é bíblico.
Nós somos todos lavados pelo sangue do Cordeiro, na medida que nós dizemos, confessando com a nossa boca: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador, reconheço-te a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse é o nosso passaporte para o céu. Salvos pela graça. Não há condenação para aquele que crê do jeito que nós estamos aqui, do pecado que nós estamos. Irmãos, eu sou o maior pecador. Se você diz que tem pecado aí, fala comigo que eu vou te contar os meus pecados. E por isso eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Isso foi, segunda geração da terra desenvolveu-se. Até os dias de hoje vimos Nabucodonosor cair. Foram dominados pelos medos e persas. Grande império do povo da Índia. Vocês viram? Todo esse povo, Paquistão, Índia, Turquia, foram grandes dominadores no tempo passado, um domínio mundial. E eles foram também dominados pelos gregos. Os gregos, que a Grécia está derrotada hoje, está bancarrota, porque também desobedeceram a Deus, foram grande império. Vocês ainda têm aí na televisão, tem lá colunas até hoje, resíduos do que foi aquele império. Vocês estão a ver por que esse Gaddafi, o Gaddafi foi assassinado. A Líbia tem muito a ver contra Deus. Porque ali na Líbia, até os dias de hoje, a arrogância e a crueldade daquela raça hoje está a ser vista como a raça única na Terra que ainda escraviza e vende seres humanos. Hoje, 2025. E há quem diga, porque a Líbia está a ser coitada. Não. Aquela gente é dura como pedra. Não ouve a voz de Deus. Continua a aniquilar o poder dos africanos. Há milhares de africanos que estão a ser, hoje, neste momento, assassinados e enterrados como animais. Sem pai, sem mãe, nem sabem de nada. Coitados, eles vão aí para ter uma vida melhor. São maltratados. E dizem que a Líbia é um bom povo. Não. Gaddafi era cruel. Mas ele teve que ser cruel para pôr aquela gente em ordem. Mas há quem abominou. E nós, a raça humana, somos gente perecíveis mesmo. De tal maneira, o nosso pecado está engendrado no nosso DNA. É isso que nós estamos a viver. Quando o Império da Grécia é dominado por Roma, era Roma imperial no princípio. Tanto como os Estados Unidos hoje, a certo momento, a cúpula de Roma assassinou Júlio César. E aquele império grande, colossal, que diz a Bíblia, o mortífero, o mais feroz, que pietina tudo, estraga tudo na terra, ele foi destituído e foi espalhado e deu início à nossa Europa de hoje, a força militar da OTAN. E quando nós vemos, são as 8 nações que lideram hoje o mundo todo. São G8. São os homens mais ricos que lideram 8 bilhões de pessoas no planeta. E nós não temos vida, sinceramente. No planeta ninguém tem vida. Somos todos liderados por uma etnia de 8 governos. E aqui estamos no pecado. Quem governa esses 8 é o grande inimigo de Deus, por qual vocês estão a ver aí. Essa grande verdade da terra. Vamos continuar o texto em Ezequiel 28, versículos 11. Lamentações sobre o rei de Tiro. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Criador dos céus e da terra: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito és em formosura. Perdão, irmãos. Tem que ter água para beber, senão não consigo pregar. Ora, a Bíblia está nos a dizer que esse dito Satanás, o que antigamente era Lucifer, o anjo da luz, ele é bonito, ele é maravilhoso, tem boa aparência. O pecado não vem desgarrado ou desgraçado. Ele vem de fato e gravata. Ei, eu tenho milhões. Vamos conversar. E quando Satanás fala, a pessoa fica já, epa, tem muito dinheiro, tem posição. Tudo que ele falar, a gente vai dizer amém, amém. E Satanás entra no nosso viver do jeito que ele quer.
Só pela sua aparência o homem já fica perdido. Agora imagina as mulheres. Porque a maior parte da humanidade humana, as mulheres são mais dominadas nesse propósito. Os homens ainda conseguem se desviar quando têm a palavra de Deus. Mas a mulher é muito frágil. Por rapidamente a mulher vê um carro, uma limusine, Mercedes-Benz, boleia. E lá vai. Na boleia, o inimigo leva e às vezes não volta. E estavas no jardim do Éden de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia. Vejam onde é que Satanás estava no lugar. E vocês vão me dizer, hoje, olhem com os olhos de ver qual é o poder colossal da terra. Vejam o que tem estruturas, sinceramente, está aqui. Pedras preciosas, a tua cobertura era sardônia, topázio, diamante, turquesa, oníxio, jaspe, zafira, carbulúnculo, esmeralda, ouro, obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Vejam a glória de Satanás. Deus ainda não tinha feito ele. No dia que Deus criou, ele já sabia que ele seria o líder da música angelical, seria líder de milhares de anjos, e ele vai sair desapontado do céu e vai levar 1/3 dos anjos. Irmãos, nós somos 8 bilhões. Vocês sabem qual é o terço de 8 bilhões? Eu nem sei. Mas por acaso, eu nem sei calcular isso, sinceramente. Não vale a pena. 1/3 de 8 bilhões de pessoas no planeta dá quantas pessoas? É muita gente. Vocês imaginam o céu? 1/3 dos anjos angelicais caíram com Satanás na terra. E a gente tem problemas. Portanto, ele preparou o lugar para onde Satanás ia viver, no ritmo que ele ia viver como coordenador das vozes celestes. Eras tu, querubim ungido, para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Escuta, igreja, até o dia que se achou iniquidade em ti. Satanás foi como qualquer um de nós. Se nós andarmos no caminho do Senhor, nós conhecemos sucesso, vida, prosperidade, de repente vem Satanás, desmancha o nosso viver. E aqui temos jovens na rolagem. Temos jovens que estão aqui nos ouvir. Uns foram pastores, uns foram membros de igreja, já testaram a doçura de que é o ser cristão e o não ser. E voltaram-se para o mundo. E Satanás faz deles um turbilhiço na terra. Na multidão do teu comércio se encheu os teus interiores de violência. Pecaste, pelo que lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor. O nosso inimigo, irmãos, que é o grande inimigo de Deus e nosso inimigo também, não é um inimigo qualquer. Ele é astuto, muito maquiavélico, mas também super inteligente. Nós não temos a ver com um ser humano qualquer. Ele andou ao lado de Deus. Ele conhece a Bíblia de capa a capa. Ele conhece as leis e regulamentos mundiais. E nós queremos fazer frente a esse inimigo de Deus? Se nós não tivermos cobertura pelo sangue do Cordeiro, aquele que foi dado para a raça humana para pagar os nossos pecados, nenhum de nós escapa na mão de Lucifer. Ninguém. Por isso nós recebemos a graça. E ontem a nossa irmã estava a falar. Qual é o problema da humanidade? É que nós não queremos essa graça de Cristo. Tudo quanto temos que fazer, igreja, tudo quanto temos que dar já foi feito, foi pago 2025 anos atrás na cruz do Calvário.
Com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, Jesus promete e fez cumprimento da sua palavra quando nos manda proteção da palavra. Porque ele próprio, ele diz, eu não posso ficar aqui. Eu tenho que voltar ao Pai. O plano era que eu morresse na cruz do Calvário, voltasse como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para vir buscar a minha igreja. E uma vez que Jesus é entregue pela própria igreja, irmãos, Jesus nasce no tempo do quarto império da terra. O império mortífero e feroz, ele não achou condenação no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vai bater um bate-papo com aquele homem que tinha à sua guarda os prisioneiros, o imperador. E ele diz, olá, tu estás a condenar aqui, dizem que tu és o rei de Israel, tu és rei. E é só. Por essa razão eu nasci. E qual é o teu reino? Meu reino não é deste mundo. Hoje os homens estão à procura de extraterrestres. Jesus não faz parte do nosso planeta, irmãos. Embora ele tenha nascido na Virgem Maria, na barriga de uma mulher, não quer dizer que ele é um ser comum como cada um de nós. Cada um de nós tem um pai paterno terrestre. Jesus não tem pai, o pai dele é eterno. Por isso ele guarda a eternidade para sempre. Ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra para eu cumprir a vontade do Pai Criador dos céus e da terra. E Jesus, com esse poder, vai ressuscitar dos mortos pelo poder do Criador. Jesus, ele mesmo, não pode levantar uma formiga sozinho pelo seu poder. Ele é tão igualzinho como nós. Despojado de toda a glória, ele aceita morrer na cruz do Calvário, fazer esse sacrifício tamanhoso para cumprir aquilo que Deus mais quer, mais deseja, a salvação de toda a raça humana, hoje 8 bilhões de pessoas no planeta. Mas nós humanos arranjamos caminhos que não são caminhos para reverência a Deus. 34 mil religiões, maior parte delas nos leva direitinho para o fogo da eternidade. Todos nós, se não tivermos cuidado, vamos parar no mesmo lugar onde Satanás e os seus anjos vão ser atirados para serem aniantidos completamente para sempre. Nunca mais voltarão a fazer existência em nenhum lugar do universo. E quem não ouvir a palavra de Deus vai ter o mesmo sonho e o mesmo mérito. Por isso a Bíblia diz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai unicamente aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Jesus, ele nos convida nesta manhã. E a vida eterna é essa, diz o Senhor, que te reconheço a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu, ó Pai, tu enviaste. E o que nos ensinam na igreja é que Jesus é Deus. Desde quando Jesus é Deus? Jesus, ele vai nos levar, ele vem nos levar à igreja santa, pura, imaculada, pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Ele apaga toda a nossa trajetória do nosso viver no planeta Terra. Como pecadores, somos apresentados nos braços de Deus como santos, puros e justos. E vamos viver 1000 anos. Por quê? Porque esse mundo vai ter que pulverizar, segundo Daniel 2,44. Vai vir uma pedra sem mão humana, vai pulverizar todo esse planeta e ele não será mais. Deus tem que criar novos céus e nova terra, então virá a nova Jerusalém, com todos nós os salvos, viremos para viver eternamente com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque ele é merecedor disso. Ele vai salvar toda a raça humana e Deus lhe dá como presente de guardião eterno de toda a raça humana. Por isso precisamos estar com Deus durante o milênio para conhecermos as verdades que ainda não conhecemos. Toda a dúvida que a raça humana tem hoje é para nós podermos olhar para a palavra de Deus e vermos o quanto Deus é. E quando estivermos diante de Deus, a gente vai fazer as perguntas. Por que isso? Por que aquilo? Há coisas que eu não entendo, irmãos. Eu leio a Bíblia todos os dias, mas há coisas que ainda não entendo. Há 60 anos. E eu tenho que levar o meu viver todo na medida que eu vou
escavando a Bíblia, mais revelação Deus vai me dar. É como a fome. Quanto mais tu comes, mais fome vais ter. Vais comendo, depois ficas gordinho da palavra. Quer dizer que a pessoa fica cheia do poder do Espírito Santo e já pode pregar, falar a palavra de Deus também. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Vejam bem, aqui a Bíblia está a se referir os teus santuários. Quem é a mãe prostituta, segundo o Apocalipse? A Igreja Católica. E ela vai trazer 34 mil religiões no mundo inteiro com as mesmas heresias. Expressão d'água, oração de línguas, essas baboseiras todas. Irmãos, tudo que as igrejas protestantes estão a fazer é aquilo que faz a Igreja Mãe Católica. Só falta pagar o purgatório, falta fazer aqueles ritos satânicos que a gente conhece. Eu tive essa situação. Eu conheci pessoas que hoje, eu digo sinceramente, foi preciso coragem para fazer o que eu fiz. Na altura eu tinha 22 anos. Eu peguei nesses materiais todos, perfume para o homem não fugir, perfume para não ficar morto, perfume... tinha perfume para tudo. E tinha aquelas almofadinhas que dão na Igreja Católica, irmãos. Dão aquilo na Igreja Católica, com orações em latim. Eu me perguntei, eu sou português, eu entendo lá latim para alguma coisa? E se alguém em inglês estiver aqui vai entender alguma coisa de latim, ele entende o inglês. Agora, oração em latim, porque a Igreja Romana, Católica Romana, ela venerava Deus em latim. Ora, eu sou português, quando o padre vai lá, eu não vou entender nada, tem que haver tradução. Mas essa heresia ficou até hoje. E as igrejas protestantes agora falam, quem disse que Jesus orou em línguas, irmão? Quando é que Jesus orou em línguas dentro da Bíblia? Quem tiver isso na Bíblia, me dá, eu vou dar aquilo que eu posso. Sinceramente, se quem me encontrar isso na versão bíblica, que Deus criou o domingo como dia da adoração e criou o xarababá, eu vou vos pagar uma gasosa. É sério. Não existe. O nosso exemplo de cristão tem que vir unicamente por Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário. Os mesmos rudimentos que Jesus fez. Ora, o que é que Jesus fez na verdade? Jesus curou os leprosos, sarou os cegos, ele fez ressuscitar os mortos. Todos esses rudimentos de Cristo, Jesus diz, se credes em mim, fareis maiores obras do que estas. Mas acontece que os cristãos, maior parte deles, não levantam nem um pi, nem uma mosca. Porque nós não temos, primeiramente, não temos fé. Queremos ver Deus aos nossos olhos. Queremos que Deus seja como ser humano. Como o muçulmano diz, o Deus tem que ter rabo para sentar numa cadeira. Se ele está sentado no trono da glória, é porque Deus tem rabo, tem bottom. Eles dizem tem bottom. Deus é um Deus imortal, é um Deus invisível e um Deus poderosíssimo. Nós não podemos imaginar humanamente, calcular quem é Deus, é ilimitado. Nós não temos pensamento. Irmãos, nós só temos 7% da capacidade de 100 de inteligência que está acordada. E há quem só trabalha com 2%. Então nós não podemos nem chegar ao nível de poder ver quem é Deus, a estrutura de Deus. Temos que olhar para o universo e tudo quanto Ele criou para ver a grandeza. Esse terremoto, irmãos, há quem vai dizer que seja do diabo. Eu não vou dizer que seja do diabo. Porque o trabalho do diabo, na verdade, é ceifar vidas humanas. Ele até pode mexer com a estrutura da terra. Ele pode, tem poder. Satanás tem esse poder. Mas ele não pode tocar nos limites do mar. Unicamente Deus. Ele é o Criador. E quando as águas saem dos seus lugares, a terra trebucha. É Jesus que falou em Mateus 24. Terremotos, vendavais, tudo isso vai se cumprir antes da minha vinda. O que vocês estão a ver é o cenário da pré-vinda de Jesus, irmãos. Por isso a igreja não tem mais tempo.
Nós somos não um grupo religioso, somos um grupo da palavra de transformação, reconciliação com Deus. Ainda não é tarde para a gente voltar a Cristo. Não é tarde para tomarmos uma decisão. Hoje é o nosso dia, hoje é a nossa hora. O inimigo de Deus, o qual estamos a ver aqui, é um inimigo astuto, super capacitado. Ele faz aquilo, ele vai buscar aquilo que nós mais amamos. A fraqueza do ser humano é quando a gente tem um desejo e Satanás conhece esse desejo, ele vai te apresentar em bandeja com toda a decoração possível. E a gente cai. Se eu gostar de sexo, Satanás vai me entregar mulheres lindas, maravilhosas. Se eu gostar de carro, ele vai me dar o carro gama, topo de gama. Primeira coisa que eu vou fazer é me matar com esse carro. Como muitos estão-se a matar aí. Está aí o jovem que fez o speed daquele jovem que morreu no speed aí, esse do filme dos carros. Ele cria isso e morreu com essa brincadeira. Satanás, ele é astuto, irmãos. Ele vai nos dar aquilo que a gente gosta. O filho que tu mais amas é aquele que ele vai lá tocar. Porque Deus faz a mesma coisa. Aquele homem que desafiou Moisés, ele foi enviado por Deus para libertar o povo e ele disse, se vieres aqui mais uma vez, Moisés, eu mato-te a ti e toda a tua geração inteira. E Moisés disse, não tenhas temor, porque essa palavra vai contra ti. Deus vai tirar todos os teus primogênitos, mas os meus serão protegidos. E Moisés foi falar com Deus, Senhor, qual é a solução? Agora ele falou coisa errada, e qual é nós? Vai tirar aí cordeiro, faz a oferta de cordeiro, e o sangue vai aspergir nas portas e janelas. Até os dias de hoje, se vocês vierem aqui na Inglaterra, irmãos, tem uma área onde só judeus habitam. Vocês não vão ver uma porta ou uma janela de outra cor. Está tudo pintado em rubro. E os fogos da Califórnia, as casas que têm teto vermelho, foram protegidas. Vocês vejam, tem 3 ou 4 casas que no todo o fogo da Califórnia ficou essas casas, tinham teto vermelho, portas ungidas e janelas ungidas. Há uma que queimou, mas tinha uma Bíblia lá dentro, apresentaram na televisão, a Bíblia queimou tudo, menos a Bíblia. Ficou intacta. Por que a Bíblia? Brasil a mesma coisa. Aquela inundação que vimos no Brasil, vimos tudo e mais alguma coisa. A água subiu ao nível de tal maneira, mas as hóstias da Igreja Católica que estavam lá, a Bíblia Sagrada não tocou água nem um bocadinho. Por quê? Porque Deus protege aquele que ama a Deus. Igreja, é tempo de nós acordarmos. O grande inimigo de Deus e nosso inimigo também está a vibrar. Nós vimos os impérios, vimos que estamos na história do último império da terra. Daniel 2,44 diz que no tempo desses reis, Jesus virá com poder e grande glória e pulverizará todos os reinos deste mundo. Ora, se está aqui alguém a pensar que os Estados Unidos vai ser dominado por qualquer um outro mundo, tirem isso da chuva. Estados Unidos tem um alvarado do Deus Criador para ser o querubim protetor da terra. Eles têm esse direito desde que, aceitaram proteger os filhos de Deus. Hitler, quando ele veio em 40-45, ele perseguiu toda a raça judeia porque ele queria exterminar. A raiva de Satanás, ele começa lá nos céus. Como é que ele veio mesmo para a terra? Não vos disse, né? Quando Jesus morre na cruz do Calvário, irmãos, ele sai dali da tumba como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A primeira visão foi avistamento com Maria Madalena. E Maria Madalena vinha, ai mestre, não me toques. Ainda não fui para o Pai. Quando ele entra no trono da glória, irmãos, vocês sabem a rebuliço que fica lá? Vai haver guerra nos céus. Miguel e os seus anjos, Jesus, com todos os anjos de Satanás, e 1/3 dos anjos é derribado na terra com o próprio Lucifer, Satanás,
caem por terra. E perderam todo o poder de voltarem a ver Deus. Até os dias de hoje. Agora nós estamos na cena. A cena deste último é o que nós vemos aqui. Capítulos 28, versículos... Isso. Capítulos 28, versículos 2. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, no meio dos povos. Onde é que está a igreja-mãe desde que Constantino mudou os tempos e a lei? Por isso é que a Bíblia hoje não tem credibilidade nenhuma. Porque o inimigo de Deus... Eu quero vos dizer uma coisa aqui, irmãos. Essa mensagem de Daniel veio média de 650 anos antes que Jesus nasça no nosso planeta. A revelação foi dada pelo profeta Daniel, no profeta Daniel, e nós aceitamos isso como verídico porque está no atlas das histórias da nossa humanidade. Daniel morreu nesse planeta, nunca foi para o céu, ele se mantém aqui. Pedro está lá, onde o Papa existe. Eles guardaram, fizeram aquilo uma coisa bonita até hoje. Vocês querem ver o Pedro lá, o profeta, o homem de Deus, está lá. E naquele lugar onde está o Papa, é o que a Bíblia está a falar aqui. Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos povos, sendo tu homem e não Deus. Por isso, quando vocês vão em Apocalipse 13, vocês vão encontrar o símbolo dessa palavra. Apocalipse 13, versículos 15. E foi concedido que desse espírito à imagem da besta, poder, rei ou reino, para que também a imagem da besta do governo fizesse que falasse, fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Besta, lei governamental. E fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, ou senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número da besta. Aqui a sabedoria. Escuta a igreja. Aqui tem que haver entendimento. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é um número de homem, e o seu número é 666. Vocês sabem que o Apocalipse foi a última mensagem de Jesus, depois de morto, ascendido ao Pai. Ele volta espiritualmente e vai dar essa revelação ao profeta João, já idoso, na ilha de Patmos. E quando João escreve essa revelação, ele vai escrever do jeito como Deus lhe dá a revelação. E naquela época, imagino que não se podia nem escrever aquilo que ele escreveu aqui, porque era a época do Império Romano. Se eles soubessem o que está escrito aqui, qual é a significação, matavam todos os restos dos cristãos. A Bíblia é um livro cheio de códigos. Só pelo Espírito de Deus podemos entender. Agora aqui diz que haja entendimento para nós descobrirmos quem é o tal 666. Acontece que a Igreja Adventista passou muitos anos a estudar profecias e encontraram a designação do 666. Na coroa do Papa ela tem um número, em fração romana. Vocês não escrevem 1, 2, 3, 4, 5, como nós escrevemos em português. Roma ela faz 1 é um traço, o 4 é um X, é um V e um traço, o 10 é um X e por aí afora. E se vocês designarem 666, é a fração romana em número romano que vai definir a escritura de vicários de Deus, substituto de Deus no planeta Terra. É o significado do 666. E quem tem isso é Roma. Roma tem todos os arquivos e o povo perece em sabedoria porque nós não conhecemos. Por isso a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Qual é o livro que vocês vão procurar mais conhecer a história da humanidade que fora da Bíblia? Não existe, irmãos. Essa é a única verdade que existe. Deus é verdade. Jesus é a verdade porque ele vem de Deus. Ele vem do céu. O Espírito Santo é enviado pelo poder de Deus no Ato dos Apóstolos, que vai descer como o quê? Línguas de fogo. Para dizer o quê? Cumprimento da palavra de 18 Provérbios 18, 21. Morte e vida estão no poder da nossa língua. E o que falar essa palavra vai ter que comer, que ele queira ou não queira. Se vocês amaldiçoarem os vossos filhos, toda essa palavra vocês estão a fazer como se estão a semear para a vida daquela criança se tornar naquilo que vocês estão a falar. Ah, o meu filho é um bandido. Aquela criança, por menos que ela queira ser bandida, ela vai se tornar pelo poder da palavra dos seus progenitores. Há homens que às vezes apanham uma mulher coerente, formosa, linda, maravilhosa, e elas estão todas firmes. Andam, na verdade, com Deus e têm o respeito por um relacionamento. Mas quando o marido fala, tu és pum, a certa medida a mulher, ainda que ela não queira, ela vai cometer adultério. Porque o homem está a semear todos os dias para a mulher fazer o pecado. Jesus diz, as minhas palavras são espírito, poder e vida. Espírito e vida. E tudo quanto sair da minha boca, por isso é muito cuidado quando a gente falar. Quando um homem levanta a palavra contra um servo do Deus Altíssimo, o que acontece é que essa pessoa pode, na verdade, vir a ter graves problemas. Nunca tenta a sua vida contra um servo do Deus Altíssimo. Meu conselho. Faraó tentou. Lhe foi tirado o filho que ele unicamente tinha para substituí-lo no reino. E Deus sabia que aquilo era a gota de tudo. Ele deixou 10 fleos, 10 maldições. Deus mandou 10 maldições. Mas naquela 10ª, ele sucumbiu mesmo. Ele disse, não. Aqui mesmo, a vida do meu filho agora, esse Deus eu não quero mais. E ele foi. Ficou destituído. Mas mesmo assim o diabo veio picar na cabeça dele. Ai, tu és estúpido. Tu estás a deixar o povo sair? A mulher dele tornou-se a voz do diabo. E ele conseguiu revoltar-se e conseguiu ir perseguir a igreja. O povo de Deus. Acontece que todos eles ficaram lá embaixo das águas. Por essa razão, irmãos, o Egito até hoje não aceita nenhum palestino. Vocês vão entender o porquê. Os Estados Unidos da América está a forçar. Ele já disse, vocês não aceitam os palestinos porque os Estados Unidos querem tomar a faixa de Gaza. E o Egito é o mais próximo que eles podem ir lá a pé para viver. E o Egito disse, nós não queremos. Porque eles são uma semente de geração perversa mesmo. Duros de coração. O Egito tornou-se um povo convertido a Deus. Eles eram adoradores do sol também. Mas quando Deus mata a tropa toda egípcia, aquele rei, ele se submeteu ao Deus Criador dos céus e da terra, e hoje o Egito é um povo que adora a Deus, o único Deus. Há muito cristão que desdenha o muçulmano. O muçulmano, eles são descendentes do filho de Abraão, Ismael. São mais tementes que nós cristãos. Os cristãos não têm fervor nenhum, não têm... Às vezes é uma vergonha de saber que tenho amigo cristão. Porque é o mais maquiavélico, o mais feroz. Melhor é o amigo do que um cristão ainda, de que vai contigo na igreja e te pode matar a qualquer momento. O povo muçulmano não, ele é temente a Deus, irmãos. Eles têm um Deus venerando o grande Criador dos céus e da terra. Jesus, por ficar em silêncio e não dar com o pau, a gente brinca com as coisas de Deus. A gente sabe que Jesus não está aqui mesmo para nos castigar. E às vezes a gente recebe castigo e não sabemos de onde é que vem. E a gente, eu tenho azar.
Ai, a minha vida. Toma conta do que tu vai fazer aí. O grande inimigo de Deus faz brincadeira no nosso viver. Irmãos, vocês têm aqui o inimigo de Deus. E o que ele está a aprontar agora é aqui que está no Apocalipse 13. Quem de vocês verá a glória de Deus? E vocês vão dizer, a igreja vos ensinou que a ressurreição dos mortos é quando Jesus vai voltar. Jesus diz, não, Marta, hoje, igreja, se creres, verás a glória de Deus. Não espera o amanhã. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. O próprio Jesus nos alerta dessa situação. Assim como foram nos tempos de Noé, os homens comiam, bebiam, dançavam, davam-se em casamento, até que veio a chuva e os levou a todos. Mateus 24, 36. Porém, aquele dia e aquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E assim como foram nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não se aperceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando menos a raça humana espera, Jesus virá com poder e grande glória. Elon Musk está na Casa Branca. Vocês sabem qual é a função? Eu vou falar porque está aqui. Está na palavra de Deus. Vocês sabem o porquê que Trump entrou com aquele hino de glória? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Ele não está a venerar o Biden nem a qualquer outro ser humano. Ele está a venerar o Deus Supremo, Criador dos céus e da terra. Irmãos, a terra entrou abominação porque o diabo fez da liderança mundial um povo corrupto. Trouxeram abominação, virou Sodoma e Gomorra. E agora Trump levou uma vassoura daquelas grandes, das caviúvas que voam à noite, e ele está a dar na perna deles todos. Vá fora! Maldições trouxeram na Casa Branca a heresia. Fora! Até os generais estão a ser varridos do lugar. A maior força de corrupção dos Estados Unidos está a ser baleada, irmãos, pelo poder de Deus. O Trump não tem esse poder. O Trump está a cumprir aquilo que Deus quer, a preparação para a vinda do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Preparar a terra, porque é uma grande abominação. Vocês imaginem, agora os robôs também já engravidam. Onde é que está o Deus Criador? Onde é que ele fica? Qual é a situação da mulher que tem desejo de ter um filho com a barriga dela? E o inimigo está a criar essa porcaria toda. Por isso Elon Musk já está lá. Ele é o homem da ciência. E tudo isso nós vamos ver. Satanás, ele tem um sonho. Subirei acima das nuvens dos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Vocês estão a ouvir o Trump falar? Eles até falam, eles fizeram uma combina no telefone. Elon, quando é que vamos subir para Marte? Escuta a igreja. Quando é que a igreja vai subir na glória? O tempo está próximo. Já vimos tudo, irmãos. Esse é o maior sonho desse grande inimigo de Deus. Ezequiel 28. O homem do qual domina com força o planeta Terra, a liderança mundial, dança. O Trump não quer dançar essa música. Ele disse, eu não. Eu sou daqueles que tenho que temer ao Deus Criador dos céus e da terra. Mas mesmo assim, ainda pode ser levado a heresias. Eu hoje estava a ver um pouco os mapas, irmãos. Vocês estão a ver? Tenho um mapa aqui. Estrategicamente, o Trump já tem o domínio mundial. Estados Unidos da América está na Austrália, está no topo do norte da Terra, do lado esquerdo, e agora vai tomar Greenland.
ela faz a hemisfera, está no centro da hemisfera da Terra. Vocês sabem por quê? Porque ele é a potência mundial e tem que controlar todo o globo da Terra. A partir dali, ele consegue parar qualquer míssil que vai à direção de qualquer ponto estratégico. Por isso é que os Estados Unidos está. Liderança mundial, irmãos. Não é brincadeira. É um povo de muita capacidade e muita inteligência que está hoje a liderar o mundo inteiro. Eles são a cabeça de ouro. E quem tiver ignorância disso, tem que estudar profecias. Temei a Deus e dá-lhe glória. Vinde a hora do seu juízo. O que nós vimos em Myanmar não é nada mais que a voz do Senhor clamando sobre a terra. É tempo de arrependimento. Convertei-vos pelo poder da palavra de Deus. Reconciliação com Deus. Esse é o nosso ministério, irmãos. Não procuram ministérios onde vocês não tenham fervor. Onde vos vão pôr cuspo na boca, paulada à frente da congregação, banho da mulher à frente da congregação, tocam no corpo da mulher intimamente. Irmãos, sai dela, povo meu. Está aqui algum pastor a ouvir que vende ainda uma água e um vinho e não sei o quê, e quanto é que custa, são 100 kwanzas ou 100 dólares. Sai dela, povo meu. Esse é povo de geração perversa. De graça recebeis, de graça dais. O pastor não vende oferta, nem oração, nem trabalho de oração. Se vocês não ouvirem essa palavra, nunca verão a alva. Vocês vão se apresentar a Deus e vão apresentar a Jesus. Senhor, nós curamos muitos cegos, muitos leprosos. Nós fizemos. Jesus vai vos dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço. Porque quando eu cobrar o meu tempo da palavra de Deus a qualquer um de vocês, eu sou mais que pecador e tenho o meu caminho direto para o inferno. Pode ser. Garantia total. Deus não se deixa abominar. O preço da nossa salvação, irmãos, tudo quanto temos que fazer, temos que pagar, foi feito, irmãos, por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso, há muita gente, nós estamos no tempo da graça, é verdade, mas a graça exige coerência na palavra de Deus. Verdade que nós somos salvos pela graça, misericórdia de Jesus, mas nós temos que andar na palavra de Deus. E se nós não andarmos na palavra de Deus, nunca veremos a alva. Está escrito. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pelo poder da Tua palavra. Vem, Pai Santo, toma conta de cada coração aqui na rolagem, em todos os lugares onde estão os Teus filhos reunidos no mundo inteiro, que estão a ouvir essa mensagem. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Faz com que essa palavra nos possa libertar de toda a heresia, toda a confusão da mente. Derrama, Pai Santo, o poder do Teu Santo Espírito em cada um de nós neste momento. Suplicamos a Tua graça, o Teu perdão, a Tua misericórdia, Senhor. Queremos nos entregar nas Tuas mãos com os nossos filhos, onde quer que eles estejam, nossas famílias, onde quer que eles estejam, nossos amigos queridos ao redor do mundo. Pai, nós nos entregamos para que sejas Tu, pelo poder do Espírito Santo, a curar, sarar, edificar o nosso ser, Senhor. Obrigado, Pai Santo, pelo mérito de Jesus, na morte de Jesus no Calvário. Obrigado pela promessa da limpeza dos nossos pecados, pelo sangue maravilhoso de Jesus. Ora, não há condenação para aquele que crê. Obrigado por tudo, Pai. Queremos nos entregar a Ti nesta tarde. Que Tu possas tomar conta de todas as vidas que foram aí em Myanmar, que foram derrubadas por esse terremoto. Cuida, Pai, de todas as famílias que estão em dor nesse momento. Tu és o Deus Consolador, Pai. Penetra em cada coração, consola todas as almas. Recebe todos os que passaram nesse terremoto para a Tua glória, Pai. Tu és o dono da vida, o Criador dos céus e da terra. Cuida de todos, Senhor.
Suplicamos, protege toda a humanidade. Estamos em frente de uma guerra nuclear nesse momento. Pai, tu conheces o dia e a hora estabelecida, como está escrito no Apocalipse. Mas nós temos a garantia pela tua palavra que nós, igreja tua, seremos arrebatados diante de tudo para que não soframos a condenação deste mundo. Pai Santo, prepara-nos para o impacto da vinda do teu Filho amado Jesus, que virá com poder e grande glória. Mas que nós possamos estar atentos aos sinais pelos quais estão-se a identificar agora nos últimos tempos, com mais agravação, com mais agressividade, estamos a ver os sinais caírem em nossos olhos. Pai, por favor, toma conta do nosso ser. Salva-nos deste mundo perverso. Suplicamos com o perdão de todos os nossos pecados e faltas, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, muito obrigado pela vossa presença, onde quer que vocês estejam. Que o Senhor nos abençoe. Continuação de um feliz sábado. Eu vejo aqui irmã Adelete, yes. E David Thomas. Eu não vejo todos aqui porque vocês são bué. Ana Karina dos Santos. Sejam todos bem-vindos, minhas irmãs e meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ter louvor durante o período da tarde. Volta das 4h30, 5, não sei. Vamos ter louvores. Então estejam atentos. Não se esqueçam que temos os nossos cultos regulares com o nosso apóstolo Antônio Casamaior, das 18 às 20. Aqui no TikTok Live, a partir de Luanda, nosso apóstolo vai falar. E das 21 às 0 horas, para o programa Bíblia Responde. Estamos aqui como Ministério da Palavra da Transformação, Ministério Apostólico da Palavra da Transformação e Reconciliação com Deus, pois que ainda é tempo da graça. Vinde a mim, diz Jesus, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Essa é a promessa do Salvador. Vamos acabar, irmãos, nesse momento, refletindo, temos nosso coração levantado para os que estão em dor nesse momento em Myanmar. Ok? Pensem que nós podemos ser atribulados nessa mesma situação a qualquer momento. Vamos pensar na dor que eles estão a passar. Milhares de enfermeiros, médicos estão a tentar salvar as vidas dos que estão a ser tirados das pedras nesse momento, que estão embaixo de imóveis grandes. Imóveis de 30 andares caíram, com pessoas lá dentro. Não houve tempo para escapar. Então vamos, hoje não é um dia de beber, dormir, é um dia de termos um pouco de reflexão por eles. Porque podemos ser nós a qualquer momento aqui. Estamos diante de uma ameaça global, pela qual, se nós não estivermos atentos, vamos por todos para os ares. Só vai ficar aquele que teme realmente a Deus. Porque Deus vai nos prometer levar antes dessa abominação toda. Ok, igreja? Um abraço a todos. Que Deus nos abençoe. Boa tarde a todos e feliz sábado.